Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. Hoje estamos só eu e os espíritos, nossos amigos, nossos companheiros. A nossa querida Carlinha ficou doente, então a gente vai fazer o estudo hoje sozinha, enfatizando, né, que a gente nunca está só. A gente aprende isso no Espiritismo, né? A gente sempre usa o livro A Mensagem do Filho de Deus, e eu acredito que hoje é perdoa-te, perdoa-te. É a mensagem de número 8 do Filho de Deus. A palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Somente com uma atitude vigilante e austera no dia a dia, o homem consegue a autorrealização. Compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa, é muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxitos, após repetidas face aos processos que engendram. A tolerância desse modo para com as faltas alheias não pode ser descartada no clima de convivência humana e social, sem que te acomodes à própria fraqueza. Usa também de indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida, em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para um novo logro. Se te contentas estacionando, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras, porque erraste, igualmente atrasas a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão.
em referência aos demais. Quando acerte, avança, eliminando receios. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. O homem que ama, a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Essa mensagem por si mesmo já dá um estudo. Aqui ela fala no auto-perdão, na tolerância com o próximo, mas que a nascente do próprio amor pelo próximo começa conosco. Então, quando a gente acerta, a gente avança. Quando a gente erra, a gente tem que analisar. Então, o homem que ama a si mesmo se ama. Vamos orar para começar o estudo, os valores, né, de alta significação. Mas vamos pedir, rogar, agradecer essa equipe espiritual, Joana de Ângeles, que é da psicologia espiritual, da pátria espiritual. Nós poucos conhecemos deste assunto no mundo da carne. Ainda estamos engatinhando. Alguns psicólogos do continente norte-americano, alguns aqui do Brasil, Sul-América. Conheci pessoalmente uma psicóloga indiana que era transpessoal e que estudava com a espiritualidade, pois indiana acreditava na vida dos espíritos, nas reencarnações, na imortalidade da alma. Ó mestre amado querido, temos a pretensão, mas com o coração contrito e humilde, de penetrarmos nesses estudos que Divaldo Pereira Franco, nosso querido e amado mestre daqui da carne, com sua ação, junto com o tio Nilson, abriram a mansão do caminho. Eles que estão envolvidos espiritualmente com a construção do mundo melhor. Divaldo está agora internado, mas parece que já tinha saído. Não estou sabendo exatamente. Que Divaldo receba nosso abraço, nosso carinho, assim como a Carlinha, e que possamos começar agora esse pequeno, com grande intenção, estudo de Joana de Ângeles. Se conosco, Jesus. Então, vamos dar continuidade ao livro Libertação do Sofrimento. Então, hoje são 30 de novembro, né? E o livro Libertação do Sofrimento é a nossa bússola. Pegamos ele como direção, mas volta e meia a gente sai para outros livros, a gente fica querendo falar de outros livros, porque é sempre muito rico o estudo de Joana. Então, pegamos para nos aclimatar no assunto o Evangelho segundo o Espiritismo, como vocês já devem estar vendo aí, esse slide, que é o capítulo 17, Sede perfeitos. Sede perfeitos. O homem de bem. Esse texto continua. Eu peguei só a introdução do homem de bem. Então vamos ler, porque ele dá para nós já a baliza da nossa intenção reencarnatória, que é um dia nos tornarmos homens e mulheres de bem. Sede perfeitos.
O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Olha aí, já é o primeiro parágrafo do homem de bem. Continuando. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Imagina a fé, né, necessária para ser um homem de bem. Deposita fé em Deus, na sua bondade. Olha. Continuando, tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Não é materialista. É espiritualista. Tem fé, confia em Deus, se autoanalisa e busca fazer o bem. Continuando no texto, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Confia que a dor é passageira, que a necessidade vai passar, que Deus é misericordioso, justo e bom. E não reclama, é a resignação. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. E aí continua. Então, o dever de casa de quem está aqui agora, não sei se as minhas colegas de estudo, Regina, Fátima Luna, Malu, Alice, e quantas, né? Nilceia, estão aí nesse momento. Mas é importante reler o capítulo Sede Perfeitos. Pode passar para o próximo slide. Quem está aí nos bastidores é o nosso querido Tavares, com toda a sua paciência. Obrigada, querida. Então, estamos no capítulo 18 do livro Libertação do Sofrimento, os valores de alta significação. Nunca será demasiado insistir-se na vivência dos valores éticos superiores, de alta significação na existência humana, denominado como virtudes, em detrimento daqueles que se promanam das experiências anteriores, conhecido como vícios. Os primeiros podem ser considerados como sentimentos do coração, enquanto os outros são resultados das heranças evolutivas primárias que permanecem predominando na conduta. Nunca se pode dizer que se exagerou na virtude, porque nunca é demais um comportamento cheio de bondade, de gentileza, de generosidade, de paciência. Então, é de alta significação
ela quer dizer aqui que na existência humana, um comportamento de virtude, virtuoso, o grau dele é elevadíssimo. É de uma necessidade essencial. Sermos bons é para ontem, é para agora, não é para amanhã. Precisamos compreender o que são as virtudes. Então, voltando ao texto, denominados virtudes, são as vivências dos valores éticos superiores. Então, em detrimento, diminuindo os outros comportamentos, que são os vícios, em detrimento daqueles que promanam das experiências anteriores, que são os vícios, os defeitos, são conciso, diria que eles promanam do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, pois, quando ela coloca aqui, os primeiros, as virtudes, promanam dos sentimentos, são considerados sentimentos do coração, enquanto esses vícios são resultado das heranças evolutivas primárias que estão em nós, né, que estão em nós como predominando das vidas anteriores. Então, eu coloquei aqui uma imagem de Jesus para os católicos. Essa imagem tem significação imensa, que é o Sagrado Coração de Jesus, né? Então, vamos que vamos, querido. Eu estou aqui com o meu cabelo arrepiado, mas vocês não se importam, o importante é a professora ter, pelo menos, claridade no que tenta expor, né? Então, valores de alta significação. Deus nos deu Jesus como modelo e guia da humanidade. Vimos no trecho que eu trouxe dos Sede Perfeitos que a fé remove montanhas. A fé é confiança. A fé traz paz. Então, o homem de bem deposita em Deus na sua bondade, na sua justiça. Pode passar para o próximo, Tavares. Você está aí? Tomando um gole de água. Aí, Joana faz uma referência a uma obra de. Eu não poderia imaginar quantos anos, mas acredito que deve ser 4.000 anos atrás. Deve ser 2.000 anos antes de Cristo, ou talvez até 3.000 anos antes de Cristo. Então, essa obra teria 5.000 anos do hinduísmo. Na extraordinária obra indiana Bhagavad Gita, são apresentados como familiares das duas raças. Uma metáfora. Vamos ter em mente que é uma linguagem simbólica. A Pândava e o Kuru, parentes entre si, permanecem no país dos sentimentos em vigília constante. Porque os Pândavas, as virtudes, são menos numerosos, devem destruir os Kurus, os vícios, que são mais abundantes.
em razão de permanecerem aos fenômenos do processo do crescimento, que permanecem dominantes, embora já não são necessários. Olha aqui, os puros são necessários por um período de tempo, mas são os pândavas, as virtudes que são menos numerosas, que devem destruir os vícios. Numa linguagem simbólica, aqui o Bhagavad Gita está colocando que a virtude tem que se manter vigilante, como nós vimos em muitos estudos, estudo sistematizado, estudo do Livro dos Espíritos, estudos aprofundados da doutrina espírita, o vigiar e orar, que também se encontra no Evangelho de Jesus. Vigiar e orar, para que não sejas levado, né, pelo vício, pela maldade. Então, aqui do Bhagavad Gita, a virtude, ela é em menos quantidade, ela tem que se manter na região dos sentimentos, em vigília constante para dominar e matar os curos. Desde o momento da razão, deveriam ser substituídos naturalmente, cedendo lugar às realizações da consciência e do bem. Então, desde sempre se fala numa luta entre o bem e o mal tendo nascente dentro de nós. Deus é todo justiça, todo misericórdia, todo bondade. Continuando no texto, nada obstante, fixados no instinto do ser, expressam com facilidade, gerando mecanismos de culpa e sofrimento, que dificultam o avanço racional do espírito no rumo da liberdade. Então, os puros são mais abundantes. Quando a razão apareceu, a razão concorda com a necessidade dos pândavas, que com a consciência a gente usa a cabeça, a gente concorda, a gente busca melhorar, a gente aceita, a gente quer mudar, a gente compreende a necessidade de mudar. Nada obstante, fixados no instinto do ser. Então, no instinto do ser está a bondade e está as nossas pequenas falhas no nosso inconsciente, porque são frutos das vidas passadas. Então a gente fica nessa luta contra o que nós queremos, pela razão, mas vem do inconsciente sentimentos primários que nos faz cair, e ela coloca aqui, gerando culpa e sofrimento, que dificultam o avanço racional do espírito no rumo da liberdade. O próximo, querida. Então, esse Bhagavad Gita é que conta a história, né, do príncipe, do Krishna, do mestre. Na citada obra, o mestre Krishna recomenda ao discípulo Arjuna que os mate, os curos, destruindo-os pela raiz, através da valorosa batalha que deve ser travada no campo da consciência, entre as virtudes, os pândavas, e os curos, os vícios, que a batalha é na nossa consciência. Olha aí,
Considerando-se as conquistas do moderno pensamento psicológico, mediante o qual o esforço de crescimento jamais se radica em qualquer forma de destruição e morte, mas antes em transformação e aprimoramento. Não padecem dúvidas que o esforço empregado para a superação dos vícios manifesta-se por meio da sua substituição pelas virtudes. Os hábitos perversos instalados no comportamento nada mais são do que fixações dos atos não pensados, que se transformam em uma segunda natureza, que a boa educação pode corrigir. Então, ela coloca aqui no primeiro parágrafo que é uma luta que deve ser travada no campo da consciência. É a metáfora do mestre Krishna na obra hinduísta milenar, o Bhagavad Gita, mas que agora, com as conquistas do pensamento psicológico, não é uma luta realmente que se trava, simplesmente é um consenso, apaziguador, que há uma substituição pelo bom comportamento espontâneo, dando aos vícios uma porta aberta para eles se retirarem. Então seria pacífico, né? Seria assim, Pândavas convidam os vícios a se retirar. O amor, quando faz morada em nós, os vícios vão saindo de fininho. Então, a transformação, não padecem dúvidas que o esforço empregado para a superação dos vícios, isso aqui é muito importante a gente. É o finalzinho do segundo parágrafo. É muito importante a gente entronizar isso. Eu não vou perdoar João. Olha lá, eu não vou perdoar João. Eu vou me encher de amor. Eu vou aprender a amar. E com facilidade eu perdoo João. Então aqui ela está colocando que o esforço empregado para a superação dos vícios manifesta-se por meio da sua substituição pelas virtudes. Outro dia eu tive a felicidade de estar mexendo na televisão e caiu numa homenagem ao fundador da Fazenda da Esperança. Vocês já ouviram falar na Fazenda da Esperança? É um centro de reabilitação para dependentes químicos. E é católico, cristão, o fundador é europeu, ele veio para cá, e ele veio da Alemanha, era um frade franciscano, e ele mudou como se faz a reabilitação de um dependente químico com amor, com trabalho, com dedicação. Então é exatamente isso aqui que ela fala. A superação dos vícios manifesta-se por meio da substituição pelas virtudes. Os hábitos perversos instalados no comportamento nada mais são do que fixações dos atos não pensados. Olha aqui, o ato perverso
a pessoa não trabalhou, ela se dedicou ao mal, ela caiu no mal, sem raciocinar, sem se evangelizar, sem buscar Jesus para a sua vida. Então se revelou como a segunda natureza, porque não houve a educação para corrigir. Então, no caso infantil, uma criança, né, que não tem tutores, não tem mãe, não tem como, que envereda para o crime desde criança, ela nunca foi amada, ela não conhece a boa educação. E nós conhecemos que a boa educação, como está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec repete no Evangelho, no Livro dos Espíritos, até no Livro dos Médiuns, que a boa educação é a transformação moral. Então, um adolescente que enveredou para o crime, um adulto, um idoso, quando conhecer a educação amorosa, o amor que educa, o amor que transforma, ele vai mudar os hábitos viciosos, os hábitos perversos, dando lugar a uma nova conduta, a um novo comportamento. Então, busquem aí na internet, por curiosidade depois, o que é a Fazenda da Esperança, que é para dependentes químicos, que é impressionante, impressionante. Então, vamos continuar aqui no tema, no próximo slide, por favor. Todas, indo para o próximo, todas as construções do comportamento se fixam como hábitos que se podem classificar em doentios e saudáveis. Os doentios constituem a vasta gama daqueles que respondem pelos desequilíbrios, pela insensatez, pela perturbação, geradores de problemas e sofrimentos. Os saudáveis respondem pelas conquistas da harmonia, do crescimento interior, da autorrealização. Então a gente conhece isso, né? Comportamento doentio, vem sofrimento, vem problema, às vezes acarreta crime. Olha aí, a gente não está vendo essa onda mundial de feminicídio? As estatísticas são horrorosas, né? E não só em países que mantêm a mulher no cabresto, mas em países que se dizem democratas, a maioria desses crimes, os feminicídios, são perpetrados pelo cônjuge, pelo namorado, pelo marido. Em países que não vamos aqui criticar, países que não conhecem Jesus, esses crimes são de uma barbaridade. A mulher não pode fazer nada, né? A mulher não pode trabalhar, a mulher não pode dirigir carro, a mulher não pode falar com outra mulher, a mulher não pode mostrar o rosto. Então, os comportamentos saudáveis respondem pela conquista da harmonia, do crescimento interior. Então, comportamento doentio gera doença, comportamento saudável traz paz, traz autorrealização. À medida que o ser inteligente experimenta o prazer e a dor, dispõe dos instrumentos hábitos para a opção de bem-estar. Espera aí, a não ser que você tenha transtorno, você vai querer sofrer. Quem gosta de paz, de bem-estar, vai procurar os comportamentos saudáveis. Tá vendo aí quando a razão
a razão entra em nós, a gente opta pelo bem. Então, colocando aqui com as palavras de Joana, à medida que o ser inteligente experimenta o prazer e a dor, dispõe dos instrumentos hábeis para a opção de bem-estar, para a escolha, livre-arbítrio, responsáveis pela saúde e pela alegria de viver. Tem os casos da pessoa ter transtorno, tem os casos das pessoas serem com problemas congênitos, problemas de que elas não raciocinam. E aí elas não têm como optar. As virtudes constituem os valiosos recursos que desenvolvem os sentimentos de nobreza adormecido no imo do ser, enquanto que os vícios produzem morbo que agride o organismo em todas as suas expressões. Então, as virtudes constituem valiosos recursos que desenvolvem sentimentos de nobreza. Então, se comportar bem faz com que acordemos em nós o nosso melhor. Lembra da semente do grão de mostarda? Lembra quando Jesus falou: o reino de Deus é igual uma pérola, né, que está escondida num terreno. O reino de Deus está escondido. O reino de Deus está dentro de nós. Nosso Cristo interno. Então, essas virtudes estão no imo do ser, enquanto que os vícios nos adoecem, nos enfraquecem. Quando eu falo adoecer, não é só emocionalmente, nos adoece fisicamente. Procure aí um dos nossos estudos, saúde espiritual. O nosso sistema imunológico, afetado pela raiva, pelo ódio, ele acaba conosco. Eu gosto sempre de falar que a gente que assiste novela, né, que assiste folhetim, assiste filme, aí aparece um bandido todo bonitão, uma vilã de uma novela que ela é toda bonita. Na vida real, isso não acontece. O homicida, uma das primeiras coisas que acontece com ele ele perde a paz. O homicida habitual, esse não tem paz. Esse não dorme. O homicida é um obsediado. Se você acredita que uma vilã de uma novela que aparece toda bonita, toda isso, não, isso é ficção. Toda maldade faz mal primeiramente para o que comete a maldade. Todo ódio faz mal a quem sente o ódio. Toda falta de perdão faz mal para aquele que não perdoa. Faça uma ressonância de um fígado de uma pessoa que odeia. Como é o fígado desses fanáticos, né? Como é o estômago, o intestino, como é a garganta desses que falam coisas, né, que prejudicam centenas de pessoas, como é um chefe de uma guerra, como essas guerras que hoje estamos vendo que está acontecendo. Automatizando-se um ou outro, logo advém os resultados da constituição psicofísica do indivíduo, tornando-o gentil, equilibrado ou inseguro e violento. Então, praticar virtude é um exercício. O nosso querido mentor de Chico Amado Xavier, Emmanuel, não estou lembrada exatamente do livro, ele fala que praticar um hábito, um novo hábito diário,
Digamos, eu vou deixar de fazer tal coisa, eu vou deixar de falar palavrão. Todo dia você exercita. Não vou falar, você ora, você exercita. Depois de 15 dias, 2 semanas no exercício, já está muito mais fácil você não fazer tal hábito vicioso. Então, a partir de 2 semanas, já vai ficando mais fácil. Então, a prática da virtude vai chegar um momento que nós estaremos fazendo porque já virou hábito nosso. Fazer o bem, não falar mal, não ser maledicente, não jogar pedra no vizinho, não desejar a morte de um político, né? Não xingar a mãe do síndico e por aí vai. Né? Não, e por aí vai. Quem dirige, que se mete em engarrafamento, briga por causa de vaga no shopping ou no supermercado. Aí passa para o próximo, querida. Aí eu trouxe uma imagem para a gente refletir. É um desenho. É um desenho. Quem está sentado aí conversando com crianças e tá se aproximando adolescentes, né? Quem está conversando? Jesus. Aí eu vou passar uma batata quente para vocês que vai queimar a mão de vocês. Quem está escutando? O futuro da humanidade depende. Boa noite, querida Célia. Boa noite, Rosana. Boa noite, Maria de Fátima. Boa noite, queridas. O futuro da humanidade depende de como nós amamos as crianças. O futuro do mundo são as crianças. Temos de amar, educar. Todo comportamento malsão, vimos na leitura deste capítulo 18 do livro, do livro Libertação do Sofrimento, que o comportamento vicioso, ele não é profundo. Os curos podem parecer muitos, mas quem tem raízes em nós é a bondade, o Cristo interno. Fomos criados simples e ignorantes, mas somos centelhas esperando brilhar. Brilhe a vossa luz. Então, aí não é uma crítica, sendo uma crítica para todas as religiões. É importantíssimo frequentar uma religião. É importantíssimo ter um culto evangélico, católico, cristão, bandista. É importantíssimo você cuidar de si mesmo, mas também é importantíssimo você amar as crianças da tua vida, teus filhos, teus netos, começando pela criança interior, pela criança que vive dentro de nós. Então, somos gestores, somos gerentes dessa fábrica de bondade que vai acontecer com as crianças. A bondade do futuro, o mundo do futuro. Uma criança branca que é educada no amor não vai ser racista. Uma criança negra educada no amor também não será racista. O amor remove as montanhas da ignorância. O amor é ensinado e tem que ser ensinado desde a infância. Não tem
como, não tem como mudar o mundo se não mudarmos evangelização infantil, educação cristã, e não é deixar, como eu escutei na minha vida, escutei muitas. A minha mãe fez promessa para a gente fazer primeira comunhão. Então a mamãe, desde cedo, ela era devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então aqui em casa a gente tinha imagem de santinhas, mas muitas conhecidas da minha mãe diziam que iam deixar os filhos escolherem a religião quando crescessem. Não, não, não faça isso. Não faça isso. O amor se educa desde o útero. O amor pela vida, o amor pelas criaturas, o amor pela natureza, o amor a Deus. Temos que educar as crianças para o amor. Então, religião, o que é religião? É a religação com Deus. Essa religação com Deus, ela é para ontem. Então, amar as crianças não teria como o mundo melhorar. E vamos ser cidadãos que luta pelas escolas para todo mundo, que não tenha criança sem escola, que não tenha criança que não saiba ler e escrever, que não tenha criança que não tenha um cobertor, um pijama para dormir. O mundo melhora quando eu melhorar. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Pode passar para o próximo, querido. A minha irmã me pediu para eu passar para ela o link e eu não tinha passado. Ova, Deus nos proteja. Então vamos que vamos. Denominados, voltando ao texto de libertação do sofrimento, denominados como virtude, os pensamentos de amor e de paz que se converterem em hábitos de solidariedade, de respeito por si mesmo e pelo próximo, enquanto os vícios se manifestam como agressão e autodefesa, em contínuo mal-estar, indiferença pela vida dos outros. Ela aqui continua falando dos dois, das virtudes, fazendo um contraponto. Olha aí. Virtude, pensamento de amor e paz. Converter esses hábitos em solidariedade, de respeito por si mesmo e pelo próximo. Os vícios é agressão, autodefesa. Aí você justifica. É a indiferença pelos outros. É, na verdade, contra. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E vamos usar a razão. Se eu estou agredindo o próximo, eu estou me agredindo. E eu não estou amando a Deus. Se eu estou fazendo bem pelo próximo, eu estou fazendo por mim. E eu estou me aproximando de Deus. Então, ela continua aqui. Neste capítulo, o conhecimento sobre os objetivos essenciais da existência humana exerce um papel preponderante, favorecendo o desenvolvimento daqueles que são edificantes em detrimento daqueles outros que conspiram contra a felicidade. Então, é essencial que a gente entenda que o sentido da existência humana é a evolução, é o caminhar para a luz, é o buscar Jesus, o nosso caminho para a verdade, para a vida imortal.
é o sentido da vida. Então você compreende a pessoa que busca o autocídio, ou o homicídio, ou as drogas, os vícios, ela não se ama. Ela sente dores morais, ela sofre e ela usa o vício para entorpecer a dor. Ela não soluciona a dor, porque a dor só será solucionada quando ela buscar o Cristo interno, as virtudes, quando ela compreender que não há vida sem Deus. Aparentemente há, para os materialistas, para nós que somos cristãos, para nós, e especificadamente, somos espíritas, os trabalhadores da última hora. Não há felicidade sem Deus. Então, como ela fala aqui, neste capítulo, o conhecimento sobre os objetivos, que é amar a Deus, sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, é preponderante porque ele facilita o desenvolvimento das virtudes. Deixando de ser fenômenos teologais, porque começou na década de 50, 60, o preconceito de tudo que é religioso, né? Então, se debochava. Boa noite, a minha irmã entrou. Ela queria o link, ela entrou. Boa noite, querida. Então, o preconceito contra a religião. Vamos ser liberais, vamos sair da religião, não esquecendo que essa luta vem desde a Revolução Francesa, vem desde a Revolução Russa, vem desde quando o ser humano opta pelo materialismo e quer matar a alma. Então, isso deixa de ser um fenômeno teologal. As virtudes agora têm características de psicoterapia. As virtudes assumiram agora qualificação psicoterapêutica, trabalhando para a produção de monoamidas, substâncias bioquímicas. Eu ia até trazer um gráfico, mas aí ia ficar muito longo o estudo. Mas é para imaginar o seguinte: as virtudes ajudam na produção dessas monoamidas, que são essas partículas, essas substâncias como a dopamina, a noradrenalina, né, a serotonina, que são hormônios que equilibram o nosso emocional. As endorfinas são hormônios da alegria, agora mais do que nunca, com a ocitocina, outro dever de casa, vamos pesquisar o que é ocitocina. Voltamos a falar da infância. O neném que acabou de nascer, quando é abraçado pela genitora, pela mãe que concebeu, ou até no futuro pela mãe adotiva, ele recebe uma supercarga de ocitocina. É o hormônio da alegria, da felicidade. A criança fica calma quando é abraçada pela mãe. Isso é cientificamente provado, já não é, coloca o teu filho no teu colo, aí vem uma pessoa e diz que bobagem. Não, não é bobagem. O amor cada vez mais está sendo comprovado cientificamente que é remédio para a alma e para o corpo. Quem ama não adoece.
não adoece, pode até adoecer, como no caso do Chico, de Valdo, pela velhice, pelo fenômeno do envelhecimento do corpo, por ser doenças necessárias, doenças educativas, mas a alma é feliz. Então, essas monoamidas, vá no Google, se quiser pesquisar, responsáveis pela preservação do sistema imunológico, em consequência, pela saúde do indivíduo. Ama, perdoa, que a tua propensão a infartar vai ser menor. Os teus problemas cardiovasculares ficarão remotos. Quem não perdoa, pesquisa do médico Deepak Chopra, cardiologista, que é indiano-americano, mora nos Estados Unidos, tem uma centena de livros, e ele falando que quando exercia a profissão nos hospitais como cardiologista, ele perguntava para todos os infartados, homens e mulheres, se eles tinham pessoas que eles tinham raiva que não perdoaram. A maioria dizia que tinham, que não perdoavam, que não iam perdoar nunca. Aí ele dizia, então você vai ter infarto novamente, porque sem perdão não há solução. Então, os vícios proporcionam a produção de maior quantidade dessas substâncias que se convertem em fatores de desarmonia na estrutura das defesas orgânicas, abrindo espaço para a instalação das doenças. Então, como a endorfina, como a dopamina, como a serotonina, ocitocina, as virtudes são responsáveis pela produção desse neuropeptídeos, da saúde, da química cerebral, da glândula timo, que é do sistema imunológico, da imunidade também no centro plexo laríngeo, né? Que a gente conhece como a garganta. Então, vamos passar para o próximo. Então, a doença, muitos de nós somos 100% responsáveis por elas, pelo nosso comportamento desregrado, pelos nossos vícios, pela nossa forma de falar, pela nossa forma de reclamar. Todos os grandes, agora no texto do livro, todos os grandes guias da humanidade conheciam essas particularidades produzidas pelos pensamentos e transformadas em hábitos de vida. Jesus, especialmente na sua condição de psicoterapeuta transcendental, sabia que o espírito é fonte de energia, produzindo conforme a sua inclinação para a sublimação ou permanência no estágio do primarismo em que se encontra. Todos os guias. Então, Jesus há 2000 anos, né? Aí veio Gandhi. Por exemplo, vamos imaginar missionários, e quantos missionários? Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, né? Madre Teresa de Calcutá, e quantos que trouxeram o amor como plataforma, como o nosso querido e amado Chico, como o Dr. Bezerra de Menezes, como Eurípides Barçanufo, e quantos anônimos. Que a gente fala desses porque eles são conhecidos e são narrados em livros. Mas quantos anônimos fazem o bem, fundam hospitais, distribuem comidas no mundo todo, no continente africano. Hoje em dia, a Fraternidade Sem Fronteira, aquela outra ONG Médicos Sem Fronteira, que tem no mundo todo, tem o fundador da escola, não, da Fazenda da Esperança, ele é um dos que também participa da Igreja que Sofre. É uma ONG que ajuda cristão no mundo todo. Eu não estou lembrada do nome dele, que eu vi esse programa essa semana.
Então, nem sabia dessa, né, dessa Fazenda da Esperança que tem no Brasil e tem em vários países. Em vários países. Então, Jesus, psicoterapeuta, ele sabia que o espírito, mais do que nunca, a gente sabe que Jesus sabia tudo, ele via tudo, ele escutava tudo, ele via o problema das pessoas, né? Então, a Joana continua falando agora de Paulo. Da mesma forma, compreendeu o apóstolo Paulo, quando enunciou: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, conforme carta aos Colossenses, capítulo 3º, versículo 2º, em que, referindo aquelas de natureza espiritual, enquanto na marcha material. Então, olhai os pássaros do céu, olha para as coisas do céu, olha para as virtudes. Quantas vezes Jesus falou: se tu não creas, né? Se tu não creas em mim que estou mostrando, imagina das coisas que eu vou falar. Se as pessoas jogavam pedra no que ele estava falando, depois de tanto milagre, que a gente sabe que a manipulação do fluido cósmico universal, o Paulo diz aqui: pensa nas coisas do céu, a energia mental, pensa e plasma, penso, logo existo, penso, sinto e faço. Aí as lições dos livros de André Luiz. O pensamento no mal projeta o mal. O pensamento no bem vivifica o bem que já existe. Então, o bem se multiplica porque o bem está em todo lugar. O mal, tu vai precisar de um parceiro, ou um parceiro encarnado ou desencarnado, porque o mal é criação do homem, o bem é divino. O bem são ondas eletromagnéticas, sintonia, virtudes, ondas mentais, né? Então, olha aqui, aí continuando, todas as coisas más procedem de dentro e contaminam o homem. Lembra Jesus falando? Olha aí, o mestre incomparável, de acordo com Marcos capítulo 9, versículo 23. Substituindo-se o verbete dentro pelo pensamento. O que faz mal ao homem não é o alimento que entra, é o que sai da boca do homem, porque é do pensamento. Olha o que ela fala, né? Substituindo o verbete dentro pelo pensamento, e teremos a eleição daquilo que distingue o bem falar, o bem proceder. Então, não é o que me fazem, pegando um pensamento de Joana que Divaldo repete para entrar na nossa cabeça. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque esse me faz uma pessoa má. O mal que eu faço me faz mal porque me torna uma pessoa má. O mal que me fazem pode me magoar, mas eu tenho livre-arbítrio até para não ficar magoado. Considerar a pessoa como delinquente, como sem educação, ela não conhece Jesus como eu conheço, ela não entende, né, de bondade, porque ela não conheceu, ela nunca foi amada, ela não teve amor. Então, cada um dá o que tem. Não conhece esse ditado? O que eu tenho, eu te dou, falou Pedro. Levanta-te daí.
na Porta Formosa. Ele falou para um paralítico: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. O que eu tenho para dar? Pode passar para o próximo, querido. Próximo slide. É bom que eu tomo um gole de água. Ninguém entre os seres que se encontram no estágio da normalidade pode viver sem pensar, constituindo a sua vida uma panorâmica de ideias e construções mentais que caracterizam o estágio que transita no mundo. De igual maneira, conforme os pensamentos, hábitos mentais terão vigência nas condutas que se expressarão inevitáveis. Vocês já ouviram falar de ato falho? A pessoa está ali tentando não falar mais um palavrão, está ali na disciplina, de repente, pá, ela fala. Porque já está, né? É muito tempo. É que nem a pessoa que está mudando, fumava, vai deixar de fumar, aí volta e meia sente vontade. Então, como ela. Aqui a gente pensa. Então a gente vai pensar besteira, ninguém é santo. Santo só. Né? Lembra daquela outra passagem de Jesus? Bom mestre, o que eu devo fazer para atingir a vida eterna? Aí Jesus responde: bom só meu Pai que está nos céus. Mas ele dizia, né? Mestre sim, mas bom só Deus. Só Deus que está nos céus. Né? Lembra? Então, ainda temos hábitos ruins, reprocháveis. Né? De igual maneira, conforme os pensamentos, hábitos mentais terão vigência. Olha, é ele mesmo, franciscano. Eu fiquei muito emocionada com a história dele. Franz Stapel. Maravilha, muito obrigada, Tavares. A Fazenda da Esperança. Maravilhoso projeto. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Muito lindo, trabalho, amor, refeitório, cozinha, muito lindo. Franciscano, quem não é apaixonado por São Francisco? Né? Como a Clara de Assis, uma das reencarnações da nossa querida Joana, né? Então, vamos voltar aqui. De igual maneira, conforme os pensamentos, hábitos, as condutas às vezes vêm inevitável, mas a gente pode corrigir, pedir perdão, se auto-perdoar. Aí ela continua: as virtudes, porém, de igual maneira que os vícios são aprendidas, fixando-se em decorrência da repetição com que sejam não praticadas. Então, quando disserem para você que pau torto vai morrer torto, não dê confiança. Todo mundo pode se transformar. Tem que querer. É o poder da vontade. É a vontade. Pesquisa no livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. É potência da alma, a vontade, a força. No livro dos espíritos também, o que falta, numa das perguntas de Kardec, os espíritos respondem: o que falta é vontade, preguiça. Aí vem aqui ela continuando: Allan Kardec, seguindo a mesma trilha de Jesus, traduziu o pensamento dos bons espíritos. Eu estou lendo no meu computador e o computador está ficando sem bateria. Deixa eu conectar aqui, um segundo, já conectei. Traduziu o pensamento dos bons espíritos, explicando que a moral, conforme a resposta à questão número 629 do Livro dos Espíritos. Olha lá que lindo. É a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O que é moral? É a regra de bem proceder, de distinguir o bem do mal.
funda-se na observação da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Mas vamos aqui abrir um parêntese. Então, se a sociedade está aí, todo mundo se matando, roubando, eu vou sair com o livro dos espíritos, batendo na cabeça das pessoas e obrigando elas a entender Deus? Não. Nós vamos amar. Amar. É a regra do bem proceder. Então não vai adiantar eu ficar falando de virtudes. Eu tenho que ter as virtudes. Eu tenho que substituir os vícios pela boa conduta. Então, olha aqui, voltando, repetindo, dando uma de Sócrates, repetindo, a maêutica. É a regra de bem proceder, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem procede, ele faz o bem, ele age no bem, ele não fica falando, ele não fica querendo mudar os outros e não mudar ele. Quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Nós não vamos sair aí dando com o livro e com o evangelho na cabeça de ninguém. Nós vamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos. O verdadeiro espírito é aquele que ama, que doma suas más tendências, que faz o bem sem, lembra do homem de bem? Sem esperar nada em troca. Passa para o próximo, querido. Aí coloquei uma imagenzinha de Jesus com mais crianças. Aqui é uma pintura. Ainda no livro Libertação do Sofrimento. Trata-se, portanto, da eleição dos pensamentos, é o próximo slide, da eleição dos pensamentos e atos saudáveis, porque de origem divina, enquanto que os vícios são de procedência animal, dos instintos, das paixões, do nosso instinto de conservação. Então, eu não domo as minhas más tendências, eu quero comer tal coisa, eu vou lá e roubo e acabo até matando o dono da quitanda. Tavares, passa para o próximo slide, querido. É um verdinho, que tem, isso, que tem a imagem de Jesus com as crianças. Então, esse capítulo é muito importante, como nós temos em nossas mãos a possibilidade da nossa real transformação. Então vamos lá. Trata-se, portanto, da eleição dos pensamentos e atos saudáveis, porque de origem divina, enquanto que os vícios são de procedência animal, que tiveram uma finalidade própria em determinado momento evolutivo, não mais devendo permanecer como participante do processo libertador. Eu não quero mais viver do instinto. Eu não quero mais sair buscando o prazer e usando o próximo, querendo matar o meu inimigo. Não, vamos agora mudar, aprender a amar, mostrando amor para as crianças, tirando esses vícios de racismo, de crueldade, de falta de caridade, falta de honestidade, falta de virtude, benevolência e indulgência. Então, podemos, em nossas mãos, decidir. Não vamos virar santo da noite para o dia.
mas vamos começar o projeto de libertação de nós próprios. A verdade liberta, principalmente a nossa alma dos vícios, centradas na fé, na esperança e na caridade. Essas virtudes são os sentimentos puros do ser, que refletem a divindade da qual todos procedem. A humildade, a perseverança, os deveres enobrecidos, capitaneados pelo amor, enxornam o espírito e o ajudam na conquista da harmonia. Olha que maravilha! A fé, a esperança, lembra da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando ele termina, ainda que eu falasse a língua dos anjos, aí no final ele fala da fé, da esperança e a caridade, mas sem a caridade, é a virtude por excelência, né? A caridade, segundo São Paulo, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é, né, no livro, né, no, Carta aos Coríntios, que está no Novo Testamento. Então, a humildade, a perseverança e os deveres enobrecidos, capitaneados pelo amor, encharcam, mergulham o espírito. E esse espírito muda, que somos nós. Passamos a ter momentos de paz, momentos de indulgência, momentos de perdão, para um dia não parar de perdoar. Mas a gente vai substituindo o famoso curo, lembra os curos, que são os vícios, pelos pândavas. Né? Então, vamos substituir os vícios pelas virtudes. Não precisa mais a guerra, vamos colocar amor, vamos plantar amor. Está escuro aqui, acende o fósforo da tua prece, a luz do amor. Os espíritos irradiam luz. Na pátria espiritual, dependendo do grau evolutivo, dependendo da esfera que estivermos, dependendo da bondade que sintonizarmos, vai ter muita luz ou pouca luz. Eu vou emanar luz ou não vou emanar luz. Porque a luz que eu emanar, que eu irradiar, ela tem que sair de dentro de mim. Eu não vou levar uma lanterna. Quem lembra da parábola das 10 virgens? 5 eram previdentes e 5 eram imprevidentes. Essa metáfora da luz das previdentes, o noivo era Jesus. E a luz, o azeite na candeia é reforma íntima. Se eu faço luz no meu coração, se eu tenho azeite para minha candeia, quando eu desencarno, eu sou uma virgem previdente. Eu vou para o casamento com o reino dos céus. Né? Se eu não fizer a minha reforma íntima, não melhorar, não cultivar a minha candeia com a minha luz, para onde eu vou? Para um lugar escuro. E eu não vou ver os entes queridos que estão acima de mim. Como o André Luiz não via a mãe dele o tempo inteiro do lado dele e não via. Então, ficou claro isso? As virtudes iluminam nossa alma. Por isso que ela chamou alta significação.
A gente não vive sem a luz de Deus, sem o amor de Deus. A gente perece, a gente rasteja, a gente sofre. Libertação do sofrimento. Só Jesus nos ensina o caminho. Então vamos salvar as crianças das dores futuras, ensinando elas a amar com o nosso amor. Passa para o próximo, querido. Aí a gente vai terminar o livro com o próximo slide. Mais uma vez, Jesus cercado de crianças de todas as raças. Todas as crianças merecem o amor, merecem ser ensinadas a amar. Faço aqui um apelo também para todos nós sermos mais caridosos com todas as religiões que nos aproximam de Deus. Todas. Deus é amor, não disse Jesus? Né? Então, olha aqui, né? Toda a filosofia ética moral do Evangelho de Jesus é fixada nos valores enobrecedores, aqueles que promovem o indivíduo e o alçam à conquista do reino dos céus. Herdeiro desse primarismo por onde transitou, imagina, se eu fui medieval, se eu fui primitiva, se eu joguei pedra nos apóstolos, se eu mandei queimar Joana d'Arc, se eu queimei, né, na noite de São Bartolomeu, os protestantes, os huguenotes, ou se eu era protestante, mandei matar os católicos. A gente passou por tudo isso, né? Então, herdeiro desse primarismo por onde transitamos, remanescem as fixações do instinto, vontade, né, de olho por olho, dente por dente, propiciando a permanência do caráter violento e perturbador. Olha a bobagem. Ah, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Coitada dessa pessoa que ama brigar, né, ao ponto de dizer que daria uma boiada para não sair da briga. Outra coisa bem primária que ainda tem na nossa humanidade, tourada. Tourada, que coisa horrorosa. Briga de galo, briga de cachorro. Ah, coisa horrível. Vocês sabiam que tem aí no submundo? Fazem os cachorros se matarem, como fazem os galos. Muito triste isso. Como matam os touros, né? Como coisa horrorosa. Então, por isso que eu estou falando aqui desse primarismo. Remanesce as fixações do instinto, propiciando a permanência do caráter violento, perturbador, em que em determinado período foi inestimável, de inestimável significado, para sobreviver, a gente precisava, na idade primitiva, não, imagina, a gente tinha que comer e tinha que se proteger, né, dos homens das cavernas, auxiliando na conquista da inteligência. Todavia, porque ruma para a direção da angelitude, torna-se-lhe urgente a vivência dos valores nobres, que o ajudarão a eliminar as paixões negativas, transformando em sentimentos sublimes na marcha ascensional para Deus. A gente não quer ficar para trás. Então, toda a filosofia ética moral do Evangelho é fixada em valores nobres, de bondade, de generosidade, de benevolência, de caridade. Tudo isso é amor. O amor ao próximo, o amor a Deus. E eu só posso amar ao próximo se amar a mim mesmo. Então, há uma urgência de aprendermos. A gente não pode mais andar na rua, ver crianças largadas e não oferecer pelo menos um pão. Ah, eu não tenho dinheiro nem para o pão. Então dá um abraço na criança, se ela permitir, né? Dá um sorriso.
Será que a gente não pode dar um sorriso para uma criança que está na rua? Será que a gente não pode conversar com ela, perguntar se ela tem casa, se ela quer um copo de água, se ela quer um brinquedinho? Né? Deus é amor. A gente tem que entrar no barco do amor. O barco está aí. A gente vai entrar? Estamos vivendo num momento de crise. A crise vai passar, mas a gente está vivendo esse momento. Planeta de provas e expiações se transformando para a regeneração. Mas o mal predomina num planeta de provas e expiações. Então é muito maldade em todo lugar. O amor de Deus é tímido em nós, não em Deus, né? Vamos para o último. Eu coloquei isso porque alguém poderia dizer, se tivéssemos numa casa espírita, alguém chegaria para mim e dizer: é muito fácil dizer que vai lutar por virtude quando não se está passando fome, quando não se está de luto, perder um filho, perder uma filha e está revoltado. Mas espera aí, não é nessa hora que a gente mais precisa de Deus? Na hora do luto, na hora da crise, na hora da necessidade? Por isso que Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Está em João, capítulo 14, versículo 1. Aí peguei Mateus, olha aí. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Então é nesses momentos de queda que a gente precisa de Jesus para nos levantar, para nos ajudar. Precisa da oração. A oração está provado cientificamente. Transforma. Quem ora muda. Quem ora convive, nem que seja um segundo, com a esperança. A oração é remédio, a oração é lenitivo, a oração é amor. Então é isso, meus queridos internautas, queridas amigas que estão aí. Eu não sei se aquele nosso querido amado amigo Kemal está aí. Um beijo para o Kemal, um beijo para a Arlete, um beijo para a Regina Helena, um beijo para a Rosane, um beijo para a Maria de Fátima, um beijo para a Célia, né? Um beijo para a minha irmã Gisele, um beijo para todas vocês, um beijo para o Tavares, um beijo para a Carlinha. E que Jesus esteja conosco. Vamos orar, falar com Ele, né? Agradecer a Joana, nossa amada Joana de Ângeles, Joana de Cusa. A Regina Helena vai me dar um livro de presente, que é Jesus e Kardec. Não, é Joana e Jesus. Eu ainda não ganhei o livro, é por isso que eu ainda nem sei. É Jesus e Joana, do César Said. Ela me mostrou a capa. Só de ver a capa eu já chorei. Porque eu acho que conta as histórias de Joana de Cusa com Jesus. Né? Muito lindo, né? O Cusa, o marido dela, trabalhava para Herodes. E então ela conheceu Jesus e depois ela foi sacrificada. Vamos orar. E aí, Tavares? Ainda está aí? Jesus querido, vamos fechar os nossos olhos. Vamos abrir a boca da alma. A boca da alma. Quando falamos alma, falamos da melhor parte. É aquela parte que tem dentro de nós, que quer amar, que quer ser amado, que busca compreensão, busca carinho,
que quer a felicidade de todo mundo, que tem compaixão pelos sofredores, que tem compaixão pelos que fizeram o que não queria ter feito e agora estão pagando pelos crimes, aqueles sofredores que perderam familiares. A alma é o coração pulsando. A alma é aquela que busca o pai e a mãe quando é criança. Mas eu não tive pai, eu não tive mãe. Mas a tua alma buscava. E tu encontrava com eles quando estavas dormindo. Nós nunca estamos sozinhos. Ó criança solitária, ó criança abandonada, ó mãe que não ama teu filho, ó pai que abandonaste tuas crias, ó mocinha que engravidaste, ó rapaz que só pensas em safadeza, ó vício que te leva à perdição. O amor é como um lago, lindo, suave, acalma o coração. O amor, mesmo na necessidade, te traz paz no coração. O amor é como um jardim que tem flores de todo tipo. Tu cais, tu te magoa, tem espinhos, mas logo ali tem uma margarida, tem um cravo, uma rosa, tem uma florzinha, uma lavanda, tem um beija-flor, tem uma borboleta. É um jardim imenso, as rosas de Maria. Cada oração que elevarmos o pensamento a Jesus, a Maria Santíssima, coloca uma rosa no jardim da vida. O jardim são as crianças buscando água, a terra. Vamos colorir o mundo amando as crianças. O amor sai do jardim, passa pelo lago, entra na nuvem de Deus que governa os mundos. Ó Maria, tuas flores. Eu não sabia que cada oração minha virava uma rosa para ti, Maria. Eu não sabia. E aí eu abandonei as crianças. Eu não amei meus filhos. Eu não visitei meus amigos nos hospitais. Eu não visitei penitenciárias, Maria. Fala para Jesus que eu não sabia. Eu não sabia que cada vez que eu fizesse o bem aos moradores de rua, eu estava me aproximando de um parente que precisava do meu amor e eu precisava dele. Eu não sabia que quando eu me transformasse, eu ia melhorar a gota do oceano. O oceano é feito de gotas. Ó Maria, bendita Maria, Nossa Santíssima, Nossa Senhora, te rogo, Senhora, pelas mães que perdem seus filhos nessas guerras infames. Maria, eu agora, quem sou eu, Maria, que choro? São tantos nós, eu, eles e todos que se arrependem.
porque não sabiam que podiam ter melhorado. Maria Santíssima, Mãe do nosso amado Jesus, o Natal se aproxima, o Natal de amor, o Natal que todo mundo fica um pouquinho melhor. Ó Senhora, te rogamos pela paz no mundo, pela paz nos nossos corações. E a partir de hoje, Maria, cada vez que orar, vamos pedir uns pelos outros. Vamos melhorando hoje, para sermos cada vez mais filhos do bem, mulheres de bem, homens de bem, com Jesus, contigo, Maria, e com José. Se conosco, Santíssima, se conosco, Jesus, amado, querido, hoje, agora e sempre, se conosco. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.